Olha, todos os dias nós temos casos aqui que são marcantes, mostramos na maioria das vezes no intuito de alertar, porque realmente são desfechos trágicos, tristes, principalmente para os familiares e amigos. E a cada dia que a gente mostra e traz esses casos aqui no Cidade Alerta, a gente fica assustado até onde as pessoas são capazes. Mas eu vou te falar assim, na essência da maldade, da crueldade, de tirar a vida de outras pessoas. Como é o desfecho da história desses dois amigos, desses dois homens que estavam no dia a dia no contexto de um apoiar, ajudar o outro, dividir o mesmo espaço numa casa, mas porque um precisava ajudar o outro. E aí nós temos nessa história triste, porque os corpos, tanto do seu Jairo como do Anderson, foram encontrados hoje. E por trás dessa história, há tanta maldade, há tanta crueldade, há uma mente maligna, no sentido de, sabe, de planejar o crime, de executar um crime cruel. Crime cruel. O seu Jairo, eu já volto com as imagens desse local, porque esse é o local onde os corpos foram encontrados, já vou trazer o contexto, onde eles foram encontrados. Mas me volta a imagem, por favor, do seu Jairo, que tinha 64 anos, e o Anderson, um pouco mais jovem, 51. O contexto dessa história é o seguinte: o Anderson morava junto com o seu Jairo porque o Jairo tinha mobilidade reduzida, comprometida, ele precisava de 2 muletas para se locomover. E você vai ver que a casa dele é uma casa bem grande, tem escada, um segundo andar que é no nível da rua, então ele precisava, nessas condições, que vivia, de uma ajuda. E o Anderson estava lá nesse contexto. Os dois conviviam, um ajudava o outro e até aí problema nenhum, porque todo mundo na rua conhecia os dois. Só que há mais ou menos uma semana, as pessoas mais próximas, inclusive os vizinhos, os próprios parentes, deram falta, do Anderson e do seu Jairo. Aí começa aquela situação. Mas onde estão os dois? Ninguém atende telefone, ninguém deu sinal essa semana, a gente precisa ir lá ver. E os vizinhos também, porque, é o contexto do dia a dia. Aí, nessa mesma história, entra uma terceira pessoa. Eu quero a imagem do João Vitor, por gentileza. Porque o João Vitor, você vai ver um jovem, inclusive ele tem passagem por crimes, que cometeu, ainda a ficha dele está sendo levantada, tem ele no sistema prisional. Esse pode ser o principal suspeito de ter cometido esse crime. Como assim, Elbert? É porque quando os parentes chegaram lá e chamaram pelo Jairo e pelo Anderson, quem abriu a porta foi o João Vitor. O João Vitor estava na casa e o João Vitor estava extremamente nervoso. O João Vitor mal conseguia organizar as ideias para justificar, porque a primeira pergunta: o que é que você está fazendo aí? Chega lá e fala assim: não, eu estou aqui porque eu fui chamado essa semana e estou passando aqui uns dias, estou precisando de ajuda, o fulano de tal me chamou que seria o Anderson para passar aqui uns dias, eu estou aqui com o Anderson, mas eu já... então tá bom. Mas cadê os dois? Aí ele se enrola todo para tentar explicar onde estavam os dois. E ele se enrola tanto, porque no primeiro momento, quando o pessoal chegou, ele não abria a porta. Não abria a porta. Quem tá aí? Quem tá aí? É o dono da casa. Mas você não é o dono da casa. Não, mas eu comprei a casa. Olha que história mais sem pé e sem cabeça. Ele falou pro pessoal que é da rua, que já conhecia o seu Jairo, que sabe que a casa é do seu Jairo, que o Anderson estava na condição lá de ajudá-lo. Ele falou assim: não, eu comprei a casa. Mas você comprou a casa da noite pro dia? Eu comprei. Por quanto? 20 mil. Oi? Não. Sua história tá muito suspeita, João Vitor. E ele vai se enrolando. Uma vizinha percebe a situação, chama a polícia. E aí sim, quando eles entram, agora eu quero aquela imagem lá do local. Era tarde demais. Tanto o Anderson quanto o seu Jairo já estavam mortos. Para a imagem para mim, para essa imagem para mim, eu quero a imagem anterior, da mala. Ao que tudo indica, o seu Jairo estava nessa cova rasa que fica ao lado de um pé de bananeira. E junto ali ao corpo do seu Jairo, o do Anderson, dentro dessa mala. Lembra do que eu comecei falando aqui hoje? Do mundo cruel? Do mundo em que as pessoas planejam um crime de uma forma que a gente não consegue entender. Primeiro a coragem para matar 2 pessoas, depois enterrá-las no quintal da própria casa, debaixo de um pé de bananeira, colocando uma das pessoas dentro de uma mala. Eu não vou trazer os detalhes aqui, mas é possível imaginar, gente. Como é que uma pessoa, pode ser... Só tem um jeito para parar dentro de uma mala como essa,
E olha só o que esse jovem pode ter feito nessa história, porque ele é o principal suspeito, segundo a polícia. Você imagina isso? E aí, ferramentas foram encontradas, que podem ter sido usadas nesse crime, muito sangue espalhado pela casa. É uma tristeza e uma covardia, sabe? A nossa repórter Shirley Barroso esteve no local, no dia de hoje, acompanhou o trabalho da polícia, ela conversou com as pessoas próximas, com os vizinhos e traz o contexto de tudo isso que eu estou adiantando para você aqui como história absurda, cruel. E se comprovado, porque a gente tem que tratar aqui como principal suspeito o João Vitor, que você já viu a foto dele, uma explicação assim, sem pé e sem cabeça para essa história, sabe? Se enrolou todo, se enrolou todo. O que ele estava fazendo nessa casa? De verdade. Quem foi que o convidou? Será que ele foi convidado para estar lá? Aconteceu uma briga? Será que ele queria ficar com essa casa? Mas será que passou pela cabeça dele que, basta eu matar os dois aqui e a casa é minha? Gente, casa, residência, imóvel, escritura, você não fica lá de jeito nenhum. Mas aí você não sabe o que passa na cabeça da pessoa, né? Mas aqui só um trecho do que aconteceu nesse crime cruel e bárbaro. Todos os detalhes, agora, como tudo ocorreu, as pessoas que estavam lá, os detalhes da história, inclusive entramos na casa, chegamos lá no pé da bananeira onde os corpos foram encontrados, com a nossa Shirley Barroso. Vamos acompanhar. Jairo Vieira Lima, de 64 anos, e Anderson Alves Brandão, de 51, eram amigos e viviam nesta casa do bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves. Eles não eram vistos pelos vizinhos desde a semana passada. Os dois foram mortos e enterrados no quintal do imóvel. O principal suspeito é João Vitor Fernandes de Melo, de 28 anos, que foi preso em flagrante. Naquele buraco foram encontrados os dois corpos, do seu Jairo, de 64 anos, e do Anderson, de 51 anos. O corpo do seu Jairo estava em meio a essa lama aí mesmo, tá? Mas o corpo do Anderson, que é um amigo dele, o seu Jairo, ele tinha deficiência física, tinha dificuldade de mobilidade, e o Anderson morava com ele para ajudá-lo. O corpo do Anderson estava dentro dessa mala, ó, e a mala lá dentro do buraco. Tá? Este aqui é o quintal da casa do seu Jairo. Como eu já disse, o seu Jairo vivia aqui com o Anderson. Pedi ajuda pro tenente aqui. Eu vou conversar com o tenente Marcione, tá aqui. Ô, tenente, me ajuda aqui a subir, porque o negócio aqui tenho curiosidade de saber como é que ele conseguiu descer com esses dois corpos, menino. Porque eu vou mostrar para vocês onde é que tudo começou, tá? Vem, Bira, quer ajuda aí, Bira? Não, Bira dá conta. Esse aqui é o quintal da casa do seu Jairo, né? Uma casa aqui que a gente sabe que tem um primeiro andar. Os corpos foram trazidos aqui para esse andar de baixo, que não é habitado. A gente vê que é uma casa até grande aqui, né? Parece que estava sendo feita reforma. E tudo começou lá em cima, no andar de cima. Vem comigo, Bira, a gente está andando para mostrar como tudo aconteceu. Tudo começou aqui, do lado de fora, tá? A vizinha achou estranho, os vizinhos acharam estranho, porque o seu Jairo e o Anderson costumavam vir aqui do lado de fora constantemente. Seu Jairo tomou um solzinho e o Anderson saía para trabalhar. Só que a vizinha percebeu, tinha uns 4 dias que o Anderson não saía para trabalhar. A irmã dele veio até aqui, o patrão dele veio até aqui e eles acharam estranho, porque batiam no portão e ninguém atendia. Esta mulher, que pediu para ter a identidade preservada, conta que percebeu a ausência dos vizinhos e viu um homem estranho saindo do imóvel. Achei estranho, falei, porque o seu Jairo não era da chave dele para ninguém. Achei estranho, mas não falei nada e pronto, ficou. Quando foi ontem que eu percebi, falei, uai, engraçado, parece que o seu Jairo está fazendo reforma na casa dele. Estava escutando barulho. No mesmo intervalo, quase na mesma hora, a irmã do Anderson chegou a ligar para meu esposo e falar com meu esposo se tinha visto. Meu esposo falou que não. Aí falou assim, não, porque eu cheguei lá, o rapaz falou que não tem ninguém morando, que eles não moram aqui, tá? Aí foi na hora que a gente subiu. Aí vocês falaram, a gente quer ele? Que história? Aí, quando a gente subiu, nós batemos no portão, aí os outros vizinhos também, um outro vizinho lá da frente, veio um monte de gente. Bateu e falou, não, eu comprei essa casa é minha e não sei o que, ficou falando. E nisso falando, não, você não comprou essa casa, tem papel, tem... Não tem nada, não tem nada. E aí, esmurrando, aí que ele abriu o portão. E nessa discussão, a vizinha e a irmã do Anderson foram entrando. Peraí, deixa a gente ver, cadê eles? E vieram entrando. Aqui as muletas do seu Jairo. Vieram entrando aqui na casa. E aqui elas foram entrando e perceberam que tinha uma coisa estranha. Tinha coisa estranha, não viram nada, tá? A princípio. Só que esse homem estava tão nervoso, querendo expulsá-las daqui. E a irmã do Anderson falou, eu quero o meu irmão. Que aí a vizinha falou assim, não, eu vou chamar a polícia. Pegou o telefone, ligou para a polícia
E aí a polícia chegou. A guarnição chegou na residência e ele estava muito nervoso também, mesmo em conversa com a guarnição, estava muito nervoso, muito agressivo, mas mesmo assim ele autorizou a entrada na residência. A guarnição entrou e já começou aí a andar na residência e já ver algumas coisas suspeitas, né? Tinham sangues aí espalhados pelos muros, nas roupas, o colchão lá já estava no fundo do lote com muito sangue. E também foram encontradas algumas ferramentas, martelos, facas, algumas ferramentas aí utilizadas no crime, né? Mas esse colchão é da cama do seu Jairo. Como ele tinha dificuldade de mobilidade ali, tinha mobilidade reduzida, tem muito sangue aqui nesse colchão, então provavelmente ele foi morto dormindo. Um deles, a gente não sabe qual, tudo indica que foi morto aqui, tá? Ele foi morto neste cômodo e o corpo arrastado. Olha, o chão a gente vê marcas aí já secas de sangue. Mostra aí, Bira. Parece que ele foi arrastado aqui para fora, né? São marcas que já estão secas já tem alguns dias. Aqui o corpo foi arrastado e levado para lá, jogado para o primeiro andar, e a gente não sabe essa dinâmica, né? Mas parece que um deles foi morto aqui, o outro lá dentro e os corpos levados para o quintal da casa e enterrados. Os militares deslocaram até o fundo do lote e próximo à bananeira eles desconfiaram lá, viram lá no chão que tinha algum sinal de que teria aquele local sido escavado. E aí a polícia militar não pode mexer, aciona os bombeiros. Sim, assim, a gente aciona o bombeiro, que tem essa competência para fazer essa situação desse serviço, né? Aí acionou o bombeiro, eles compareceram aí com os cães rastreadores e deslocaram até o fundo do lote e lá no local que os militares estavam desconfiados, confirmou o fato aí. Os cães realmente confirmaram. Aí, posteriormente, o pessoal do bombeiro retirou, né, escavou a terra, retirou o corpo de uma das vítimas que estava enterrado e a outra vítima estava dentro da mala, né? Ele efetuou aí, matou a vítima e colocou dentro da mala. Aí, posteriormente, foi acionado aí o rabecão, levou a vítima para o IML e o BO foi encaminhado para a Polícia Civil. Ele continua negando, né? Ele continuou negando, apesar de todas essas evidências aí. A família de Jairo afirma que não conhece João Vitor. Ele tem 5 passagens pelo sistema prisional, isso pelo sistema prisional, tá? Pela polícia a gente não sabe ainda. Mas entrada no sistema prisional ele tem 5. A última saiu em maio deste ano agora. Lúcia, você sabe quem que é esse homem? Eu não conheço ele, nunca vi. Entendeu? Conheço o pai dele. O pai dele tem convivência com a gente, que ia lá na casa da minha tia, tranquilo, mas ele mesmo não conheço. O pai dele mora aqui na rua, né? Mora ali na frente. O pai dele sabia que ele estava nessa casa aqui? Eu acho que sabia, né? Que a pessoa mora aqui, do lado. Então ele sabia. Segundo os vizinhos, foi o próprio pai de João Vitor quem teria pedido ao seu Jairo para acolher o filho dele. Que esse moço ali pediu para o seu Jairo colocar o filho dele dentro. Na manhã desta terça-feira, uma equipe da Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves esteve na casa onde aconteceu o crime. Investigadores conversaram com familiares e vizinhos das vítimas. A motivação está sendo apurada. Você consegue entender o porquê de tanta covardia? Eu acho que ele queria ficar com a casa. Mas ninguém entra dentro da casa, mata os moradores e vai morar. Eu acho que foi isso. Eu acho que ele queria matar ele. Na verdade, eu acho que a intenção dele era só o seu Jairo. O Anderson, na verdade, entrou porque ele chegou. Porque o Anderson morava com o seu Jairo, né? Então, eu acho que ele não deve ter matado na hora, os dois. Acho que matou um primeiro, depois... E a gente não estava aqui, porque se a gente tivesse, a gente tinha visto o barulho. E parece que ele falou que tinha comprado a casa por 20 mil, alguma coisa assim. Uma casa desse tamanho aqui, um valor é bem maior que isso, né? Então, assim, ficou mais estranho ainda o fato aí. E depois ele falou que ele tinha feito algum favor para eles tinham passado a casa para ele. Isso aproveitou aí da situação de vulnerabilidade das vítimas, né? Uma tinha deficiência física e os dois parece que eram alcoólatras, com a situação envolvida com álcool. Ele aproveitou essa vulnerabilidade para invadir a residência, na verdade. Nesse momento, tudo recai sobre o tal do João Vitor, o jovem que estava lá. Primeiro que é o seguinte, se você está numa cena de crime, acontece uma coisa, você chega e presencia, ou você chega já aconteceu, a reação para quem quer resolver é imediatamente acionar a polícia, corpo de bombeiros e até a própria reação de espanto, que é gritar, às vezes pedir por socorro. Não foi o caso. Ele estava lá no local do crime. Depois ele se enrolou todo com essa história de contar versões. Eu comprei a casa por 20 mil. Não cola. Eu estava aqui porque estava me devendo um certo dinheiro, então peguei a... Também não colou. E sangue para casa, por todo lado, e aquela situação dele ter se enrolado.
Fica uma pergunta aqui também, porque é o seguinte, engraçado que o João Vitor, que é o principal suspeito, o pai dele mora na mesma rua. Por que não estava com o pai? Por que ele estava morando, vivendo, ou estava lá nessa casa recentemente, ou por alguns dias? Também precisa ser explicado, só ele para contar. E a motivação, o que realmente ele pensou sobre essa história. Dando continuidade, eu falo agora ao vivo com a nossa repórter Gisele Ferreira, que está bem em frente ao IML, para onde os corpos foram levados. Gisele, boa noite, as informações. Oi, Moreira, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha só, assim que a nossa equipe chegou aqui no IML, vimos também o rabecão da Polícia Civil chegar com os corpos do Jairon e do Anderson. De acordo com os funcionários aqui da Polícia Civil, a informação é que se tratava dos corpos destes dois homens encontrados hoje. Agora, ainda realmente não tem uma previsão para a liberação desses corpos. Será necessário aí uma realização de exames de DNA para identificar os dois, viu, Elbert? Então, assim, a gente segue acompanhando, né, esse caso triste, lamentável aí, que chocou toda a região metropolitana de BH. Tá certo, Gisele.